E aí, pessoal, eu sou o Aldrin. Eu sou o Al. E a gente veio aqui para um vídeo que vocês patrocinaram, que é falando da epidemia do WoW, que é um negócio que é uma epidemia num jogo que aconteceu. O WoW é o World of Warcraft, aquele jogo que é famoso pra cacete, que é o MMO, com mapa gigantesco, que existe desde, sei lá, 2001, eu joguei 2002. Acho que eu joguei o primeiro. Que é o Warcraft, né, que tinha. Era os orquezinhos, né, e tal. É bem velho. É bem antigo. Pessoal, se gostaram, então deixa o like, comentário, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. Bora lá. E aí, aqui é o seu youtuber quase susto. preferido, Um monte de Jair cavalinho, Mendes. cara, E o tinha uma vídeo de hoje é carona sobre uma ali em história que cima. muitos devem conhecer Que e muitos não. susto. Então eu decidi trazer ela pra vocês. Eu acho que essa história vai se encaixar bem nessa Cara, época de pandemia, porque não. também é sobre Bruno uma pandemia. Hatak, É uma história que eu acho dele. muito legal. Então relaxa cabelinho aí, dele tira a mão do mexe saco, quando pega um parece pacote um de batata pudim. e vem Mas comigo. o cabelo Considerada a dele primeira mexe. pandemia virtual da história, Eu não eu tenho. lhes apresento o incidente do sangue corrompido. Agora eu fico olhando o cabelo dele Cabelo. toda hora mexendo. O ano é 2005. Seja bem-vindo a World of Warcraft, um MMORPG 3D 2005. lançado em 2004 que abrigava cerca de 2 milhões de jogadores na época. Pra quem me acompanha há um tempo sabe que esse jogo é o amor da minha vida. Por mais que eu não seja jogador hardcore, ele fez parte da minha infância e adolescência. Então nada mais justo do que Nossa, eu, como um adolescência, mero mensageiro, mostra um velho. repassar esse conhecimento pra vocês. E antes que você me pergunte, Loktar Ogar, camarada. Tudo começou em 13 de setembro de 2005, quando a Blizzard lançou uma raid chamada Zul'Gurub, que traduzindo para português significa deixa o like no vídeo. Raids são masmorras de nível alto no jogo que vão de 10 a 25 jogadores, e nelas tem vários chefões com mecânicas diferentes. Parece difícil, mas é só você não pisar no fogo que fica tudo bem. Em Zul'Gurub, o chefão assim, final né? era Hakar, o Esfola Almas. Um nome bem carinhoso, diga-se de passagem. Esse chefão tinha o poder de drenar a vida dos jogadores e assim ele recuperava a sua vida. Junto com a drenagem, ele dava um debuff, conhecido como sangue corrompido. Que barulho foi esse? O sangue corrompido ficava durante um tempo tirando a vida do jogador a cada 2 segundos. E aí, os programadores tiveram a incrível ideia de fazer com que esse debuff passasse para players e pets que estivessem em volta do infectado. A ideia era que o sangue corrompido tivesse efeito apenas dentro da área da raid, e até o fim da raid o debuff já teria passado. Só que por um descuido na programação, quando um player guardava seu pet, o efeito do sangue corrompido no pet não sumia. Ele ficava adormecido no pet até o pet ser invocado novamente. Senhoras e senhores, vocês estão prestes a presenciar o começo da epidemia. Não se sabe até hoje se foi proposital ou não, mas os milhares de players que fizeram a raid quando ela foi lançada, Seria um genial deles estava com se um pet infectado pelo sangue corrompido e ele guardou o pet antes do debuff acabar. Depois do fim da raid, esse player estava em uma das cidades principais do jogo. É normal que alguém de nível alto fique parado na cidade só conversando ou observando a movimentação. Em algum momento depois da raid, ele invocou o seu pet infectado e a doença começou a se espalhar. O seu pet foi o paciente zero. As cidades principais do WoW geralmente são bem movimentadas, com player de nível alto conversando e vendendo item no chat, e player de nível baixo passando pra pegar quest ou comprar item em NPC. Então não demorou muito pro sangue corrompido se espalhar pra cidade toda. E você pode até pensar, ok, mas isso eventualmente passou, o debuff dos players de nível alto acabou, e os players de nível baixo ressuscitaram longe da cidade. Mas não, meus amigos. É uma infelizmente epidemia. não. Assim como players e pets podiam contrair a doença, os NPCs da cidade também podiam. E diferente dos players, eles não podiam ser mortos pelo debuff. Aí você fica vendo o tanto de semelhança que tem numa epidemia que aconteceu num jogo com a nossa, né? Ah, nossa, é igualzinho, do mesmo jeito. E é bizarro. Ele falando de paciente zero, ele sempre buscam o paciente zero. E isso é um bagulho que eu acho bizarro, porque se os NPCs não têm barra de vida, né? Porque eles são personagens não jogáveis, eles vão ficar com o debuff, né? A peste ali, eterna, porque eles não morrem. E isso reflete exatamente as pessoas que não, tipo, eram imunes ao Covid, vamos supor assim, mas que carregavam mesmo assim. Carregavam o vírus, você fala, a pessoa não sabia que tava doente e tava... E carregava por aí. E saía andando por aí, conversando com os outros e espalhando. É muito bizarro. Fazendo com que eles carregassem o sangue corrompido meio que pra sempre. Alguns NPCs como comerciantes e guardas ficam parados em certos pontos da cidade. Já outros NPCs ficam andando de um ponto até outro. O sangue corrompido podia tirar bastante vida, mas um player de nível alto conseguiria se manter vivo até o debuff passar.
O mesmo era impossível para um player de nível baixo, que morria em poucos segundos depois de pegar o debuff. E não dá para descartar também que um player de nível alto conseguia tancar o debuff porque ele durava pouco tempo. Mas quando o efeito não passa pelo fato de todo mundo estar infectado, os níveis altos também se tornam alvos. Ainda mais se não tiverem magia de recuperar vida. Os players nunca tinham presenciado algo assim. A Blizzard ficou sabendo do problema, mas eles nem sabiam por onde começar a resolver. Imagina que e por conta doido. disso, os players foram obrigados a se adaptar. Porque a maioria não abandonaria o jogo tão facilmente. Chegou a acontecer um debate na época se aquilo tudo era proposital, tipo um evento mundial, ou se era só um bug mesmo. Todos os players começaram a se organizar pra tentar conter a situação. Felizmente, pelo Isso outro mapa muito grande e foda. vasto, os players conseguiram se isolar longe das cidades principais. E muitos players se uniram e se voluntariaram pra tentar melhorar a situação. Alguns healers ficavam recuperando a vida de players até que o efeito passasse nesse player, muito e outros foda. ficavam Nossa, de guarda curando. na entrada das cidades pra avisar a galera que não podia entrar na cidade olha porque isso, eles tá estavam fudido. infectados. E esses voluntários também avisavam viajantes perdidos que não estavam sabendo da situação e guiavam eles até um lugar seguro, longe do sangue corrompido. Nossa. As cidades ficaram lotadas com centenas de cadáveres de players que passaram por lá e infelizmente não conseguiram sair vivo de lá. Que Olha. merda. Gravação do que aconteceu na época. E olha os vermelhinhos, né, espirrando do efeito. Nossa, um monte morto, tudo lascado. Ó, palavra shield, palavra cura. Acho que esse é um healer que tava salvando o pessoal. Nossa, Olha os cadáveres, tudo. puta que merda. E você vê mais reflexo no que teve, tipo, você vê até coisa social e o pessoal de classe alta, né, que eram os level altos, você pode comparar, eles têm mais acesso à saúde, pode aguentar mais se tiver doença. Agora o pessoal da casta Tem mais baixa, Comida em casa, não precisa sair tanto atrás. você vê, foi tudo reflexo da pandemia. Só faltou aqueles filmes dos Estados Unidos, vir jogar uma bomba na cidade. Explodir tudo. Vamos Dos lá, Estados galera, no Unidos, passinho de da peste epidemia. era assim. 1, 2, 3. Nossa, 1, 2, 3. Boa, galera, é isso aí, no passinho da epidemia. Pessoal, tudo. Ô, mano, o que tá acontecendo aqui? É Caralho, um tanto de cadáver no chão. Olha isso! caceta. Cara, imagina que você é um player nível baixo, que acabou de começar a jogar o jogo, você vai pra cidade principal e logo que você chega, você descobre que tá tendo uma epidemia. Eu tenho certeza que muitos players ficaram aterrorizados com tudo que estava acontecendo, pelo menos de início. Durante a epidemia surgiram várias zonas seguras no meio das florestas do jogo, onde os players se juntavam pra não ficarem sozinhos no meio de tudo isso. Mas assim como na vida real, no jogo também existem filhos da puta. Desculpa o termo, deixa eu me corrigir. Arrombados. Trolls. Não esses trolls, esses são de boa. Eu tô falando de outro tipo de troll. Enquanto a maioria dos players se organizavam pra conter tudo isso e tentar resolver a situação pra que todos pudessem voltar a jogar e upar normalmente, os trolls se infectavam de propósito e saíam por aí espalhando a doença pra todo mundo. E não só isso, eles iam atrás de player nível baixo só pra infectar o player e poder matar o player, por pura diversão. Por conta disso, as zonas seguras não duraram muito, porque eventualmente os trolls descobriam a localização e iam lá só pra infectar todo mundo que tava bizarro, lá. né? Os caras eram muito filha da puta. Os caras eram muito filha da puta. E ninguém conseguia parar eles, porque você não pode atacar um player da sua própria facção, só se você pedir ele em duelo antes. Enquanto tudo isso acontecia no jogo, os programadores estavam tentando encontrar a origem do problema pra poder resolver ele. E nesse meio tempo a Blizzard recebeu muitas reclamações de players que estavam morrendo o Deve tempo ter todo e dado ligavam uma pra lá merda. reclamando, de players que pararam de jogar, e provavelmente muitos devem ter até cancelado a assinatura durante essa epidemia. Os programadores não sabiam o que fazer, não dava pra você remover o debuff de player por player porque eram milhares de players, e muito menos os patches, que devia ser uma quantidade maior ainda. Eles tiveram que desligar os servidores várias vezes pra fazer pequenas uma vacina. Tem que fazer uma outra programação que, ó, quem tiver aquilo ali vai restaurar a vida. Tem que fazer uma... E é foda tipo porque... uma vacina, você tem que fazer uma programação. Ó, se é contra o player que tiver assim, vai acontecer assim. Tem que fazer uma outra nova programação. O foda é que você pega assim, essa doença deixa de existir, vamos supor. Aí os caras iam todos pra raid, passar aquela raid, porque ficaria mais fácil. Aí daria uma super lotação na economia do jogo, que muita gente ia ter os itens daquela raid, ia fuder a economia toda. Então você já vê que é outro problema social que daria no jogo. Então, eu acho que eles ficaram estudando essas várias possibilidades do que poderia acontecer por aí. correções na esperança de que fosse resolver o problema. Até que conseguiram achar a solução. Eles tornaram todos os pets imune ao debuff do sangue corrompido, fazendo assim o debuff deixar de existir fora de Zugurubi.
Zugurubi, 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 Zugurubi. E segundo os registros, 3 servidores sofreram a epidemia. A primeira vez que eu ouvi essa história eu pensei que tinha sido algo que durou um dia, talvez uma semana, mas eu me enganei. A epidemia durou um mês, acabando só em 8 de outubro de 2005. É muito. Imagina como deve ter sido passar um mês inteiro longe das cidades principais do jogo, vivendo só nas florestas e montanhas longe de tudo. E provavelmente os programadores passaram muitas horas sem dormir direito, pensando em como resolver esse problema. E provavelmente ficaram com medo também de acabar dando prejuízo pra Blizzard. Mas no fim ficou tudo bem. E eu acho que dá pra dizer que Hakkar é o vilão mais poderoso de toda a história do WoW, porque nenhum outro deve ter matado tanta gente assim. Depois que tudo passou e a história ficou conhecida, o acontecimento virou estudo e até modelo pra pesquisas de epidemiologia. Porque e se eu não tô enganado, mesmo, né? teve até TCC que fizeram sobre epidemiologia baseado no incidente do sangue corrompido, com base na transmissão e no comportamento dos players diante da epidemia. Eu até me pergunto se caso o incidente fosse hoje em dia, os players iam se juntar nas entradas das cidades principais e iam ficar protestando, falando que é um direito deles poder entrar na cidade principal pra poder vender os itens no chat, e que eles não têm culpa se nível baixo morre fácil. Beleza, depois de uma longa raid, bora vender esses itens aqui. Senhor, você não pode entrar na cidade. Por quê? A cidade está fechada, todos os NPCs estão contaminados com uma doença. Tá, mas eu preciso vender meus itens. Senhor, se você entrar na cidade, você vai morrer. Deixa eu entrar, cara, eu preciso vender meus itens. Senhor, se você entrar na cidade, você vai morrer. Comunista. Que? Isso aí que você tá fazendo é comunismo. Mas senhor, eu só tô... Deixem a gente vender nossos itens, só queremos vender itens. Deixem nós vendermos nossos itens, deixem nós vendermos nossos itens. Vai, todo mundo comigo, vamos fazer o passinho contra a quarentena. Pois é, seria bem idiota, né? Nossa. Eu quero ir na lotérica, eu vou na lotérica. Senhor, você não pode entrar na cidade. Mas eu quero ir na lotérica. Não pode, senhor. Mas eu preciso ir na lotérica. Desculpe, senhor, não tenho o que eu fazer. Eu quero jogar bingo. De verdade, não tenho o que eu posso fazer, senhor. Você não pode entrar. Eu vou visitar o Antenor. Faz tempo que eu não vejo aquele velho. E não precisa ficar apavorado com a história. De forma alguma a gente pode comparar o incidente do sangue corrompido com o Coronga. Mas dá pra não usar. de forma direta, mas talvez envolvendo o comportamento dos players durante a situação. E de verdade deve ter sido um fenômeno bem incrível de presenciar. E até me restaura um pouco de fé na humanidade, de pensar que assim como no jogo, na vida real também existem mais voluntários e pessoas boas do que trolls. Não esquece disso. E por favor, não distorça nada do que eu disse pra usar em argumento político. Eu tô apenas contando uma história. Eu queria aproveitar esse tempo no final do vídeo pra falar pra vocês se cuidarem nessa pandemia. Não na do sangue corrompido, na do Coronga mesmo. Por mais que a maioria já esteja ciente de tudo que acontece, não parem de cuidar dos seus próximos e de conscientizar as pessoas ao seu redor. Se você pode ficar em casa, se você tem essa opção... Foi da época da pandemia que ele fez o vídeo. Eu acho muito foda que teve gente que saiu pra avisar o pessoal que tava começando o jogo, tipo, tem a área inicial do jogo, né? Aí um cara ia lá, pessoal, não vai pra cidades, não vai, tá tudo infectado. E tinha gente que pegava a classe de healer e ficava curando o pessoal, sabe? O pessoal realmente se juntou. E aí tem os malas tem os que insistem, os bichos bestos vai lá e morreu, quis entrar na cidade. Não, eu vou. Ninguém vai me proibir. E esse negócio eu lembro quando estourou a pandemia, sempre o pessoal pegava voo e começava num lugar. Lembra que teve tipo, Portugal tem 2 pessoas infectadas com Covid, que a pessoa voltou na semana passada de um voo da China. Aí você já, puta, que pariu. Aí corta um mês depois, 5.000 pessoas infectadas. E já vai virando. Hein? E aí deve ter sido mais rápido ainda, porque é só você dar um teletransporte no jogo, né? Você abre o mapa, quero dar TP pra aquela cidade. Infectou todo mundo que tá naquela cidade. Foi, não tinha como segurar quem fosse entrar, né? E é brincadeira, né? Porque você vê, aí o cara vai lá pra infectar, os caras se reuniu no lugar, ficou esperando. O cara foi lá pra infectar o... É muita maluquice, o cara. É igual o filme, né? Às vezes você vê todas as séries, filmes de zumbi e tudo. Começa o maior inimigo sendo um zumbi, pois o maior inimigo é os homens. O humano, né? São os humanos que estão lá, que já começam um grupo e querer roubar do outro e invadir a outra, e aí vira tudo. Eu queria que tivesse estendido isso um pouco mais, ou que acontecesse um fenômeno desse, porque imagina o cara que ele aproveita a situação pra vender poção de vida, tipo, você cuide da pandemia aqui com uma poção de vida, aí ele ganha, tipo, muito mais grana do que o normal, ele fatura na pandemia. Ou um cara que ele é healer e cobra pra curar você da pandemia. Ia ter muita coisa assim.
Mas com certeza. Pra você ver como que esse modelo poderia ser usado como estudo mesmo. Não, você viu o comportamento das pessoas, tudo foi usado em estudo. Porque é aquilo. TCC. Deve ter sido um negócio que, assim, pra você gerar uma situação dessa digitalmente pra analisar, deve ser muito difícil. Isso aconteceu sem querer. Então, se fosse hoje em dia, o tanto de, tipo, doutor que ia criar conta no UOL pra analisar de perto aquilo. Pra ver o que tá acontecendo. Porque é uma pandemia rolando ali. Ele pode analisar tudo certinho, como é que funciona. É muito da hora. Maluquice. Pessoal, se gostarem, então deixa o like, comentário, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Até o próximo.